como é que vocês estão? Muito bem-vindos! Vamos conversar sobre arquétipos hoje? Afinal de contas, foi por isso que você parou aqui, né? Você viu esse título, você viu essa chamada em algum lugar e você quer entender o que são arquétipos, de onde eles vieram, que nome é esse, o que isso significa. Pois é, meu nome é Juliana Guimarães, eu sou aqui da psicanálise e eu gostaria muito que antes de eu começar a falar, faz um favor para mim, vem aqui, ó. Sabe esse botãozinho curtir aqui embaixo? Aperta ele. Todas as vezes que você curte um vídeo aqui no YouTube, o YouTube entende que esse vídeo tem uma certa relevância e vai entregar para mais e mais pessoas, e assim o conteúdo da gente consegue ir bem longe. Os arquétipos são estruturas que estão dentro do nosso subconsciente, e por mais que você não queira racionalizar isso, eles estão lá. Sabe aquela coisa assim, ó? A gente não precisa racionalizar os 3 primeiros segundos que a gente olha alguma imagem em alguma pessoa. Quando vocês entrarem aqui no canal, quando vocês começaram a ver esse vídeo, os 3 primeiros segundos determinaram alguma coisa dentro de vocês ao meu respeito, a respeito do cenário que eu estou. Porque isso é muito mais rápido do que o seu consciente. Isso quer dizer que o primeiro acessado foi o seu subconsciente. Qual foi a estrutura arquetípica que eu levei para você quando você me olhou aqui a primeira vez? Pois é, os arquétipos são essas imagens que estão dentro de nós, que, segundo Jung, segundo Carl Gustav Jung, e quem foi Jung? Ele foi um dos alunos de Freud. Freud depositava em Jung uma confiança enorme, porque achava que Jung iria, assim, levar a história da psicanálise cada vez mais longe. Jung, ele foi um aluno muito dedicado e amigo íntimo de Freud. E Freud, que era médico, ele não era um psiquiatra, mas ele viu Jung estudando todos os seus artigos, tudo aquilo que ele descobria a respeito da psique humana, e viu Jung aplicando isso nos hospitais que ele trabalhava, porque ele era médico, psiquiatra, e Freud ficou muito empolgado com aquilo, porque ele estava vendo realmente seus estudos na prática. E os dois se tornaram muito amigos. E Jung, e Freud ainda via em Jung outra característica, porque Freud, assim como todos os outros que estudavam a mente humana, nesse lado da psicologia, da psiquiatria, eles, em sua grande maioria, eles eram judeus. Então ele tinha muito medo que isso se tornasse uma cultura religiosa, uma cultura judaica. E quando ele viu Jung levando isso, Jung não era judeu. Jung, ele era filho de uma mãe que tinha uma coisa ligada aí ao espiritual, ao espiritualista, e o seu pai religioso. Então, de uma certa forma, Freud ficou até aliviado em achar que aquilo seria espalhado pelo mundo inteiro. Só que o Jung tinha um espírito mais livre, vamos dizer assim. E ele fazia viagens para o Oriente e trouxe de lá muitas características que Freud ficou meio assustado ao ver. Quando Jung falou para Freud que a gente não via para esse mundo como um papel em branco, como Freud mesmo dizia, Freud dizia que a nossa personalidade era criada depois do nosso nascimento. E Jung dizia não, que a nossa personalidade, muito dos nossos registros internos já nasceriam com a gente. E daí que vem essa história do inconsciente coletivo, das imagens arquetípicas. E nesse momento e por outros motivos, alguns outros motivos, os dois tiveram uma fusão. Jung continuou com seus estudos dos arquétipos e Freud continuou com a psicanálise dele. E nessa história de inconsciente coletivo, Jung começou a falar muito sobre os arquétipos. O que são os arquétipos? São essas imagens primordiais, primárias, que quando a gente olha, a gente faz uma leitura a respeito daquilo. Ele descreveu várias estruturas arquetípicas, ânima e ânimos, o sábio, o self, o homem velho, né? O ânima e ânimos. E nessa história eu repeti, né? O ânima e ânimos. E nessa história ele descrevia muitas estruturas
que quando o olho da gente enxerga, eles rebatem até nós. E eu gostaria de falar para vocês a respeito de um estudo que foi feito já nos anos 80. Isso Jung, nesses estudos dele, em 1920, 1930, mas agora nos anos 80, surgiu um estudo muito interessante de duas meninas marqueteiras, que está dentro do livro O Fora da Lei, O Herói e o Fora da Lei. Esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó, O Herói e o Fora da Lei. Ele foi escrito por Margaret Mark e Carol Pearson. E essas duas meninas fizeram um movimento muito interessante a respeito dos estudos de Jung. Porque elas perceberam que as marcas poderiam usar as grandes marcas, e quem procurasse o trabalho delas poderia usar essas imagens arquetípicas dentro do contexto junguiano, dentro do contexto analítico. E elas fizeram o seguinte estudo, colocaram aqui a estrutura de 12 arquétipos. E esses 12 arquétipos, eles descrevem características humanas. Ele fala desde os dons até as sombras de cada um de nós. Ele fala sobre estratégias de trabalho e ele fala sobre armadilhas que a gente sempre está caindo conforme sua estrutura arquetípica. Elas fizeram esse estudo e começaram a aplicar nas marcas onde elas trabalhavam. Por exemplo, o McDonald's tem a estrutura do inocente, a Range Rover tem a estrutura do explorador, mas não porque é um carro que vai ser um explorador, porque a Volvo, o carro mais seguro do mundo, usa o arquétipo do cuidador. E dentro dessa estrutura e dessa coisa de dizer o que cada arquétipo veio fazer aqui, elas nessa movimentação de trazer a estrutura de marcas, muitos de nós psicanalistas têm usado esse estudo para aplicar isso no comportamental humano. E é impressionante a clareza, a clarificação que isso nos dá. É impressionante perceber o quanto fica nítido a gente, assim como várias ferramentas avaliativas, como tem no método CIS, né, do Paulo Vieira, ferramentas que nos dizem, que nos dão um norte para entender qual é, o que está dentro de nós, como nós ativamos nosso propósito de vida, quais são essas armadilhas, esses autossabotadores que a gente tantas vezes cai, incorre, fica caindo e repetindo os mesmos padrões, repetindo às vezes até por crenças limitantes que nos dizem que aquilo ali é o correto, mas a gente não consegue identificar e não consegue sair. E nessa movimentação oposta, elas fizeram essa obra e de face, né, e chancelado pela escola junguiana, né, suíça, elas são chanceladas por vários institutos que estudam Jung. Tá aqui, ó, na contracapa do livro. Todo mundo que foi vendo que esse trabalho delas seria realmente um diferencial. E dentro das estruturas arquetípicas, eu gostaria de falar uma delas que eu acho que é interessantíssima e importantíssima para acabar de elucidar o que são arquétipos, que é o arquétipo do cuidador. E se você não entendeu o que são arquétipos até agora você vai entender. O arquétipo do cuidador é o primeiro arquétipo que nós procuramos, nós seres humanos, mamíferos pelo menos, quando a gente nasce. A gente entende que alguém precisa cuidar da gente. A gente precisa que alguém materne a gente. A gente precisa que alguém cuide da gente. Diferente de uma tartaruga que bota os seus ovos na praia e vai embora e nunca mais olha para trás, nem sabe quem são os seus filhotinhos. E independente desses filhotinhos que vão nascer, vão andar pela praia, alguns vão sobreviver, outros não. Fora isso, nós precisamos ser cuidados. Porque se cada um de nós não for cuidado, a gente não estaria aqui, você não estaria vendo esse vídeo. Eu não estou levando em consideração, eu não estou levantando a questão se você foi bem cuidado ou mal cuidado, não é isso. Mas alguém te maternou. Seu pai, sua mãe, seus avós, um orfanato, um tio, a tia, não sei, seu irmão, sua irmã, alguém cuidou de você. E quando a gente nasce, a primeira figura que a gente procura é essa figura que vai nos maternar. É essa figura arquetípica do cuidador. Por isso que quando a mãe encosta o filho no peito, a primeira atitude dele é realmente buscar o leite para se alimentar, para ele sobreviver.
Tem uma coisa aí de instinto, tem uma coisa aí também de estrutura arquetípica, sim. E nessa movimentação de você entender o que você veio fazer aqui, o arquétipo do cuidador te ajuda a encontrar quem são essas estruturas que vão te ajudar a sobreviver. O arquétipo do cuidador é aquele que mais se assemelha ao Criador, ao Pai, a Deus. Porque, afinal de contas, é esse arquétipo que cuida da gente, que dentro da nossa estrutura religiosa, alguém teve que cuidar da gente para que a gente estivesse aqui. E se você não é religioso, se você não acredita em Deus, esse arquétipo também ele representa porque alguém teve que trazer essa menor célula e dar toda essa diferenciação para ela, para que a gente se tornasse como a gente é hoje. O arquétipo do self é o Deus vivo, é aquilo que é mais perfeito, é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente procura. Para mim é o Deus vivo, para você pode ser outro nome, pode ser outra linguagem. Mas enfim, arquétipo são essas estruturas fundamentais que estão dentro do nosso consciente coletivo. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê seu like aqui e comenta o que você achou desse conteúdo. Vocês vão ter sempre muita coisa nova aqui, muita novidade para colocar a cabecinha de vocês para pensar. Gratidão. Tchau, tchau.